Você acredita que alguém possa ter sido enterrado vivo em pleno Brasil há menos de 30 anos? Pois prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é uma história de filme de terror, nem uma lenda urbana inventada por alguém criativo. É um caso real, aterrador, e que deixou uma cidade inteira em estado de choque. Estamos falando da trágica e misteriosa morte do cantor sertanejo Aladim, da famosa dupla Alan e Aladim. Uma morte que até hoje deixa dúvidas, medo, indignação e uma pergunta que ecoa no imaginário de quem ouviu essa história. Ele foi mesmo enterrado vivo? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Rádio Master Dancer, a rádio que só toca flashback. Aqui, a gente mergulha fundo nas histórias que marcaram época, que nos emocionaram e, como hoje, que nos deixaram completamente abalados. Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer essa história e comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, porque hoje as revelações vão mexer com a sua cabeça. O nome verdadeiro de Aladim era José Nascimento Cardoso. Ele não tinha nada a ver com aquele personagem dos contos árabes da Disney. Aladim era mineiro de Visconde do Rio Branco, uma cidadezinha pacata de Minas Gerais, e nasceu no dia 25 de dezembro de 1956. Desde jovem, carregava um dom impressionante. Sua voz forte e emotiva encantava quem ouvia, e isso o levou a seguir a carreira musical. Tudo começou a tomar forma em 1978, quando se uniu a Edmilson Fernandes Machado, mais conhecido como Alan, para formar a dupla Alan e Aladim. O primeiro LP da dupla demorou 2 anos para sair. Foi lançado com apoio de Marciano, da famosa dupla João Mineiro e Marciano, e gravado pela CBS, que mais tarde se tornaria Sony Music. Só que a gravadora acabou deixando de investir na música sertaneja, e a dupla ficou à deriva. Mas mesmo assim, não desistiram. Continuaram firmes com a ajuda de Marciano e conseguiram uma nova gravadora. E foi aí que o sucesso explodiu com músicas como Parabéns, Amor e, em 1987, Liguei para Dizer Te Amo, que ultrapassou a marca de 1 milhão de cópias vendidas. Um fenômeno num tempo em que as pessoas compravam discos de vinil. Isso é muita coisa. Ainda lançaram mais álbuns, como o de 1989 e o último da formação original, em 1991, que trazia o sucesso Remédio ou Veneno. Podemos dizer, sem dúvida, que os 2 maiores sucessos da dupla foram Dois Passarinhos e Liguei para Dizer Te Amo. Estavam no auge, no topo, vivendo o melhor momento da carreira. Mas tudo mudou tragicamente no dia 1º de outubro de 1992. Foi anunciado que Aladim havia morrido. A causa oficial? Um ataque cardíaco durante uma cirurgia dentária. Ele precisava do procedimento por causa de uma inflamação, mas algo deu errado. Aos 35 anos de idade, no auge da fama, com 2 filhos pequenos, um de 2 anos e outro de 8, Aladim partiu de forma repentina e chocante. Só esse fato já seria suficiente para entristecer milhares de fãs. Mas o que viria depois tornaria essa história algo quase inacreditável. O cantor foi enterrado no cemitério de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Mas anos depois, por motivos não revelados, a família precisou exumar o corpo. E foi aí que tudo começou a sair do controle. Ao abrir o caixão, o que encontraram foi simplesmente aterrador. O corpo de Aladim estava deitado de bruços. Você já viu alguém ser enterrado de bruços? Algo está errado aí. Além disso, havia arranhões por toda a parte interna do caixão. A tampa estava completamente marcada. E mais, as unhas dele estavam soltas, fora dos dedos. Algumas, inclusive, nem existiam mais. Farpas de madeira estavam presas nas unhas restantes. A conclusão foi inevitável. Aladim teria acordado dentro do caixão e lutado com todas as forças para sair. Mas, sem sucesso,
acabou morrendo sufocado, enterrado vivo. Agora, pense por um segundo. O que é morrer sufocado dentro de um caixão? O desespero, o pânico, a escuridão e a tentativa desesperada de sair dali. Imagina isso acontecendo com alguém famoso, no auge da carreira. É algo que simplesmente não conseguimos aceitar. Mas como isso aconteceu? Como os médicos não perceberam que ele ainda estava vivo? Como alguém é declarado morto e enterrado se ainda estava respirando? A explicação pode estar em uma condição extremamente rara, chamada catalepsia. Trata-se de uma doença que paralisa completamente o corpo da pessoa, diminuindo os batimentos cardíacos a ponto de parecer que ela está morta. Sem equipamentos adequados, é praticamente impossível diagnosticar com precisão. O corpo parece sem vida, como uma estátua de cera. E tudo isso, somado a um ataque cardíaco, pode ter levado os médicos a crerem, erroneamente, que ele havia morrido. O terror dessa possibilidade deixa qualquer um sem chão. Uma falha médica, um diagnóstico apressado e uma vida é sepultada antes do tempo. A partir daí, começaram a circular boatos, relatos e especulações. E o medo se espalhou, principalmente entre os moradores de Mogi das Cruzes. A versão que circulou entre pessoas próximas ao caso é ainda mais assustadora. Dizem que, na época, quando o corpo foi levado para o enterro, o vigilante do cemitério teria dito que já estava tarde e que o caixão não seria sepultado naquele momento. Teria ficado do lado de fora do túmulo durante toda a noite, sendo enterrado apenas no dia seguinte. Isso por si só já é estranho, mas o que deixa tudo ainda mais sombrio é o que se diz que aconteceu nesse intervalo. A história ganhou um novo contorno quando foi revelado que alguém, por alguma razão, teria insistido para abrir o caixão mais uma vez, como um último adeus. Foi nesse momento que perceberam que o corpo estava numa posição diferente daquela em que havia sido colocado. A tampa do caixão apresentava marcas claras de arranhões, como se a vítima tivesse lutado desesperadamente para sair. Mas quem viu isso? Ninguém sabe ao certo. Nenhum registro oficial foi feito. A polícia não foi chamada. Nenhum laudo médico foi solicitado. Os pais, simples e humildes, não buscaram esclarecimentos. Não houve autópsia. Não houve investigação. Apenas silêncio. Um silêncio perturbador que só fez aumentar os rumores de que algo terrível, inaceitável, realmente havia acontecido. A partir daí, o caso foi se transformando em uma espécie de lenda urbana. Com o passar dos anos, cada nova versão parecia mais chocante do que a anterior. Alguns diziam que era impossível aquilo ter acontecido. Outros juravam que conheciam alguém da família que confirmou a história. Mas o fato é que a dúvida ficou. E o medo também. Muitos moradores da cidade evitam até hoje passar pelo cemitério de Mogi das Cruzes ao cair da noite. Outros contam essa história como um aviso. Cuidado com diagnósticos precipitados. Cuidado com médicos despreparados. Porque sim, isso pode acontecer. Mais de 20 anos se passaram. E mesmo com o tempo, a história nunca foi esquecida. Muito pelo contrário. Em 2017, o nome de Aladim voltou a circular entre os moradores da cidade. E por quê? Porque ele foi exumado. Sim, quase 3 décadas após sua morte, o túmulo de Aladim foi reaberto. Mas não por curiosidade. A exumação foi feita para que o pai dele pudesse ser sepultado no mesmo jazigo. Um morador de Mogi das Cruzes contou que conversou diretamente com funcionários do cemitério. Disse que teve acesso até mesmo ao livro oficial de registros dos sepultamentos. E, segundo ele, desde o sepultamento em 1992 até a exumação de 2017, o corpo de Aladim nunca havia sido retirado. Ou seja, não teria havido nenhuma outra exumação anterior. Nenhuma abertura do caixão, como se espalhou por aí. Isso bate de frente com a versão mais conhecida da história. Mas, ao invés de encerrar o caso,
Essa informação só deixou tudo ainda mais confuso. O próprio Alan, parceiro de Aladim, chegou a comentar sobre o assunto. Ele contou que não estava presente no momento em que, supostamente, o caixão foi reaberto, mas confirmou ter ouvido relatos sobre o corpo estar em uma posição diferente. No dia do enterro, no dia do velório, o corpo chegou no horário, meio fora do horário de trabalho dos funcionários. Eles não quiseram enterrar naquele dia. Aí deixaram na capela o caixão. Eu não fui, eu estava em Campinas, eu não quis ir. Dizem que abriram a tampa do caixão para alguns fãs se despedirem e ele estaria numa outra posição ali. Mas foi transportado em caminhão, desce de caminhão, balança, mexe, né? Eu não sei o que pode ter acontecido, eu não sei mesmo. Disse também que, na época, os pais de Aladim não quiseram levar a história adiante, que não chamaram a polícia, que preferiram o silêncio. E depois que ele morreu, nos dias assim que ele morreu, tem uma moça que até é minha amiga, tá no meu zap, procurou a família. Falou, olha, eu sou enfermeira, eu estava no momento que o Aladim morreu. E se vocês procurar, vocês vão encontrar algumas coisas que vocês não vão gostar. Os pais, muito simples, eles não quiseram mexer. E com isso, a dúvida permaneceu viva. E a pergunta que fica martelando é: isso realmente aconteceu? Ou estamos diante de uma das maiores lendas urbanas já criadas no Brasil? Se você assistiu até aqui, diga nos comentários o que achou dessa história. Você acha que isso é possível? Que alguém possa ser enterrado vivo nos dias de hoje? Ou acredita que essa história ainda esconde segredos jamais revelados? Se inscreva agora no canal Rádio Master Dancer, a rádio que só toca flashback. Aqui você vai continuar descobrindo histórias que marcaram época, que nos emocionam e que nos deixam completamente perplexos, como essa que acabamos de contar. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Ainda temos muitas histórias impressionantes para contar. Até a próxima!